O investidor com propósito nessa edição especial direto do Guns Transforma. Hoje é mais um dos anfitriões do Guns Transforma. O Paulo Felicione está com a gente. Paulo, parabéns pelo evento. Obrigado. Que legal criar situações para que as pessoas adquiram conhecimento e coloquem em prática, né? Muito bom, e a sinergia está muito gostosa, assim, né? Você vê que as pessoas estão interagindo, tirando informações para transformar suas empresas, e está muito gostoso mesmo. Obrigado aí pela participação de vocês, está muito bom. Maravilha, tamo junto. Luiz Sérgio. Bom dia, Paulo. Parabéns, né, Christian, Orlando, Joey. Que evento maravilhoso. Jaraguá, mais uma vez, né, despontando, ganhando, né, trazendo para não só para a comunidade de Jaraguá, acho que para toda a região. Quem está participando aqui está conseguindo captar, né, conhecimentos como o do Christian e de outros palestrantes. Maravilhoso. Sensacional, Orlandinho. Muito bom dia pessoal, um bom dia especial para o Christian aqui com a gente, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco. Paulo, excepcional o evento, Obrigado. muito bom, muito bem organizado, que esse evento aí se repita por muitos e muitos anos. Deus quiser, quinto ano agora, vamos preparar o sexto já. Bora! Esqueci de agradecer o Christian pela presença e contribuição tão significativa aí nesse momento econômico tão sensível para nós, né? Verdade. E falou em tudo, né? Falou na questão da sensibilidade econômica. A gente está com o nosso convidado aqui, o Christian Peliza. Seja bem-vindo, Christian da Nipur, para falar um pouquinho desse nosso mercado que anda meio instável, né? Ou não? Bom, primeiro agradecer ao convite, né? Tanto para estar aqui no evento, né? Quer dizer, uma satisfação poder participar de um evento tão legal aí, com tanta gente empreendedora, e agradecer também ao convite por participar do podcast. Sobre o cenário, olha, 2026 já tinha alguns elementos para ser um ano complicado e agora tá vindo outros, né? Tem guerra, enfim, tá um ano realmente daqueles para desafiar aí as projeções. Para quem imaginou que era só depois do carnaval, parece que não é só depois do carnaval, né? O ano começou já para valer, né? Já começou bem agitado, ninguém quis esperar o carnaval para enfim, atuar, principalmente a nível de mundo, né? O Brasil ainda tá relativamente tranquilo pensando no todo. Maravilha. Tranquilo, pensando num todo, mas o Brasil é sempre um Kinder Ovo, né? Sempre trazendo as surpresas. Conversando aqui nos bastidores com o Christian ali, um pouquinho com o Paulo também. Aliás, eu tô fazendo valer cada centavo que eu pago a meu contador essa semana. Isso aí, continua pagando direitinho, me ajuda. que tá sendo puxado. A gente, quando fala da instabilidade no Brasil, assim, a gente pega muito a instabilidade de se empreender, que todo mundo já conhece, né? Já sabe das dificuldades. E tem a instabilidade de investir também. É aquela coisa, é um momento, hoje, o que é melhor investir, aonde, como. Eu comentando aqui, volto a dizer nos bastidores com o Christian aqui, uma das minhas empresas ali do setor de reciclagem, acho que o Paulo até acompanhou isso, na semana passada a gente simplesmente foi surpreendido com uma revogação de PIS e COFINS do STF, e é muito engraçado, assim, como as coisas no Brasil vêm pra gente, assim, eles, além de não ter uma ajuda pro empresário, pro empreendedor, o governo ainda consegue atrapalhar, né? Ele consegue jogar o problema e falar assim, ó, meu amigo, agora a batata é tua, faz o que tu quer, se vira, a gente só quer o seguinte, a gente só quer que tu pague. Então, ó, fala lá com o teu contador, tu tem que pagar tudo direitinho, senão a gente vai tomar o que tu tem. E assim, essa instabilidade vai efeito dominó, né? Ela vai para quem investe, ela vai para quem empreende, ela vai para quem consome, ela vai atingindo todas as cadeias. Então, é uma pergunta que eu queria fazer para o Christian, assim, qual que é o momento da economia hoje? Além da guerra, de que a gente já falou hoje, a gente tem um momento político que vai acontecer aqui, e a gente ainda tem feito o Brasil sendo o Brasil, né? Então, muitas pessoas se perguntam, o que eu faço hoje? Aonde eu invisto? Com quem eu falo? Como eu faço? Por que eu faço? Uma ótima pergunta, e acho que ela deixa claro dois problemas que são praticamente crônicos do Brasil em um só, né? Você comentou sobre a questão da cobrança do imposto, e aí a gente pega o problema fiscal, o risco fiscal brasileiro, né? A gente brinca, o Brasil está com um problema fiscal, sim, desde 1500, já não é de agora. E o segundo, a questão institucional, aí pega principalmente pelo jurídico, que também torna o Brasil um lugar difícil de se fazer negócios, né? Quer dizer, quando você vai olhar a literatura e a economia, o que faz um país crescer? Produtividade. E quando você começa e volta um passinho atrás, o que ajuda a gerar essa produtividade, o que cria o ambiente para que isso se desenvolva? É um bom ambiente de negócios, né? Você poder empreender, saber que eu vou produzir e eu não vou ser
sofrer aí uma predação, né? Não vão tirar o que é meu, né? E o ganho não vai ficar concentrado só no público, você vai realizar um ganho privado também, até para compensar o risco que você corre. No Brasil hoje misturou as duas coisas, né? O problema fiscal, que é o Brasil com muita dificuldade, um governo grande, com dificuldade em acomodar o gasto com a receita, mesmo tendo uma receita muito boa nos últimos anos, e também essa questão de ambiente de negócios. Se você não tem um bom ambiente de negócios e você tem o risco de, enfim, muda a regra no dia seguinte, você evita investir, né? Eu sei que ano passado o Paulo Guedes esteve aqui, então eu vou copiar a frase dele, né? Já que estamos aí, pô, uma referência. Ele comenta que no Brasil você tá lá. O Brasil é como se você estivesse jogando basquete, e aí o juiz, de repente, ele apita e diz: não, agora mudou, o jogo é futebol, e você está com a bola na mão, é pênalti. Então é mais ou menos essa a ideia. Assim, é um lugar difícil de se empreender e o empreendedor brasileiro realmente ele luta, né? Ele acaba tendo que aprender a lidar com esses elementos. Acho que o momento do Brasil não foge muito disso. A gente está com muita incerteza por uma dificuldadezinha no fiscal. Eu diria que não é exclusiva do Brasil, o mundo inteiro tem um pouco desse elemento junto, né? Então dá para fazer também aqui um pouco da meia-culpa, né? Sobre o fiscal, sobre falar mal do fiscal, mas assim, o institucional tá péssimo, né? A gente já viu nos últimos 6 meses quanta coisa aconteceu, Daniel Vorcaro, isso, aquilo, pô, isso acaba inibindo o investimento. Mexe com todo o mercado. Mexe com todo o mercado. E no fim, eu cito o exemplo de como um elemento consegue atrapalhar o jogo todo, né? Pô, você pega o que foi usado do FGC, os bancos vão ter que pagar uma taxa maior. O banco vai repassar, é o público que vai pagar. Então, no fim, você tem gente fazendo coisa errada e todo mundo, quem está trabalhando direito, está pagando. É um dos problemas. Essa tua pergunta é interessante e também a sua resposta, porque assim, né? Tudo volta para o mundo empresarial, né? Essa conta volta para a empresa sempre, né? Porque a riqueza sai das empresas, né? Não tem outra fonte de riqueza a não ser as empresas que são as geradoras da riqueza, que sustenta o setor público com esse problema fiscal, que sustenta o funcionário para seguir a sua vida e pagar suas contas. Quer dizer, e aí a gente vê um governo que olha para as empresas como se fosse um mal para o país, como um mal necessário, como, né, espremendo o tempo todo, né? A gente vê essa carga tributária que fica próxima de 40% de tudo que é produzido, 40% é carga tributária, isso é uma loucura, né? E aí você tem os outros 60% que é para pagar as suas contas todas e ainda sobrar algum lucro para você. Então, o desafio é muito grande, né? E aí, nesse momento, né, a sua pergunta, talvez essa resposta não exista, né? O que o empresário faz com isso agora, né? Eu acho que assim, não existe uma resposta única, né? Eu diria. Eu acho que assim, o empresário ele tem que administrar o risco, e no Brasil ele tem que ser um pouquinho mais cuidadoso com o risco. Acho que esse que é o elemento, porque não é só o teu risco de negócio, né? Não é só o risco de você ter daqui a pouco um competidor forte que pode assim, ser melhor do que você e roubar o teu mercado, por exemplo. É do jogo, né? Se tem alguém que é melhor, perdeu, né? O problema é essas mudanças de regra e tudo mais. Então, acho que assim, não existe uma receita exata, mas um pouquinho mais de conservadorismo eu acho que acaba sendo necessário. A gente tem um país que o custo de capital é muito alto. Normalmente, quando a gente vai estudar ali o beabá dos investimentos, a gente fala: não, mas o custo o custo do capital de terceiros ele tem que ser mais barato do que o custo do equity, né? Porque senão a questão de risco e retorno não faz sentido. Pô, mas se o custo do capital de terceiros aqui é parte de 15, assim, fica difícil. Então, no fim, aqui já acaba dependendo menos de alavancagem. Acho que esse é um dos pontos, né? A gente olha com um pouquinho de cuidado processo de alavancagem, a empresa tem que trabalhar com caixa um pouquinho mais robusto do que num ambiente mais tranquilo. Então, tem alguns elementos que você vai colocando na jogada que, se a gente tivesse um ambiente mais tranquilo, talvez não fossem necessários. Cristian, teu histórico, né? Tu começa como professor, né? E aí vai para a Nipur, que é uma grande empresa aí, tem expandido a nível Brasil. Vocês já chegaram ali em Brasília, mas com o escritório lá, né? Mas se for para analisar a parte de investimentos como uma estratégia, num ano de eleição, que é o caso, né? Ele é um ano diferente. Não, se me permite, ainda não só eleição, tem Copa do Mundo, né? O Carnaval já passou, mas tem Copa do Mundo, eleição. Mas quando a gente tem guerra.
Tem Tem guerra. guerra, que não E estava no tem, script. se eu posso estar passando a informação errada, mas a gente tem 11 feriados também, né? Aí, ó, Esse é um pra ano, ajudar. um ano com Exato. bastante Aqueles feriado. prolongadinhos. né? Exato. E a ideia aqui seria uma pergunta, né, talvez bem difícil, né, no sentido de qual a estratégia para investimento, a Nipur mesmo hoje, o que ela recomenda, o que a gente pode indicar como uma estratégia no ano eleitoral, com tudo isso que está acontecendo fora a eleição, né? Olha, eu diria que não existe, de novo, né? Eu volto, vamos lá, né? O economista ficando em cima do muro, né? Mas não, vou chegar em algum lugar, mas vou começar falando assim, que vai depender muito do perfil do investidor. Mas, assim, a gente começa sempre pensando no planejamento financeiro. O planejamento é a etapa essencial, porque o investidor ele tem que entender o próprio perfil. Acho que é o primeiro passo. Muitas vezes a gente não sabe, né? A gente acha que é arrojado até a bolsa cair, a gente acha que é conservador e descobre que aguenta um pouco mais de risco. Então, assim, você entende o perfil na primeira etapa, antes de pensar em qualquer tipo de ativo. E o horizonte de tempo também é importante, porque quanto mais você olha para o longo prazo, mais você vai evitar o ruído, né? Porque talvez daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, alguns dos temas que hoje estão nos incomodando, não esteja mais falando. Vai ter outras coisas para nos incomodar, certeza, mas talvez não sejam esses. Então, acho que ter um horizonte de longo prazo ajuda você também a evitar muito o lado emocional. E para fechar, eu acho que assim, não chega a ser uma recomendação, né? Eu nem me arriscaria a dar uma recomendação geral de investimentos, mas acho que a diversificação ela é um elemento importante. A gente tem que pensar assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Um investimento pós-fixado. Ele está andando super bem, né? Você está com o Selic a 15, ele está entregando muito bem, 100% do CDI está ótimo hoje, né? Então, mas assim, se eu tiver 100% da minha carteira em pós-fixado, eu tenho 2 riscos. Eu tenho o risco das coisas darem muito errado, aí a inflação estoura e eu perco meu ganho real, os juros podem... Eu dou um exemplo, a Argentina, alguns anos atrás, estava com juros acima de 100%, 120 e poucos por cento. Parece ótimo, né? Vamos todo mundo investir na Argentina. Mas a inflação estava 300, né? Então, assim, você coloca 1 ano rendendo, você perdia dinheiro. Então, enfim, né? Você tem o risco das coisas darem errado, e você tem o risco das coisas darem certo. Então, eu coloco todo ele no pós-fixado e acontece nossos juros vinha a 6, como foi antes da pandemia. É uma rentabilidade que não é ruim, mas também não é uma maravilha. Então, acho que diversificar faz com que a gente consiga andar melhor, independente do momento econômico e olhar mais para o longo prazo. É óbvio que essa diversificação depende do perfil. Para uma pessoa mais arrojada, envolve investimentos em bolsa, envolve, enfim, criptomoeda, envolve várias outras coisas. Para o investidor mais conservador, envolve mais renda fixa. Aí diversifica tudo, né? Diversifica prazo de vencimento, diversifica a geografia, investimento internacional é importante. Muitas vezes o teu dinheiro em dólar nos Estados Unidos não é o que mais rende, mas é o que menos preocupa. Ele está lá num ambiente institucional mais tranquilo, é uma moeda forte. Então, acho que a diversificação é palavra-chave, é quase... Assim, às vezes as pessoas dizem, não, o pessoal fala que é para diversificar porque eles não sabem o que vai acontecer, né? Falam isso com um tom pejorativo, mas não, é verdade, só que não é por tom pejorativo, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E nem eles, que dizem que não é para diversificar. Então, a gente pelo menos está sendo realista e criando uma estratégia que vai proteger o nosso cliente no longo prazo. Bom, Mano, pode Desculpa, falar, Luciano. só para Já aproveitar ainda aproveita. essa resposta dele, e eu pergunto o porquê, é que o meu mercado ele é um imobiliário. Sim. E o mercado imobiliário, como a gente acaba destinando para os nossos clientes 100% imobiliário, porque a gente não tem as outras cestas, então, no mercado imobiliário, a gente acaba criando, né, usando a criatividade para diversificar. Exemplo, grandes famílias, né, tipo um multifamily office de real estate. Aí tu bota um pouco de imóveis lá fora, né, aquilo que tu falou dos Estados Unidos. Dolariza um pouco, não é a rentabilidade que tu está ganhando aqui no Brasil, porém, ele está dolarizado e tem outro tipo de garantia. Vamos pegar uma renda fixa, um BTS, um Build Suite, fundos imobiliários. Como é que tu vê, eu li essa semana, a crescente de fundos imobiliários, né? É isso mesmo? Ele é uma cesta para segurança? Perfeito. Os fundos imobiliários, eles, como ele é um equity, né? Ele tem esse formato que, assim, nos Estados Unidos ele é tratado como investimento alternativo, né? Porque lá, assim, se você não é renda fixa, não é renda variável, é alternativo. Coloca tudo no mesmo balaio e vai. Aqui a gente olha um pouco mais com o lado do equity, até pela negociação em bolsa do fundo imobiliário. Assim, eu acho uma forma muito boa de você se expor ao mercado imobiliário. A gente sempre olha para o mercado imobiliário como uma fatia importante da composição do investimento, isso por perfil de risco, né? Tanto o imóvel real
quanto o investimento via mercado financeiro. Porque você tem lá, vamos pensar no empresário, você tem lá a empresa, você tem a parte de patrimônio, né, ou parte de imobiliário, e você tem a parte de liquidez. Nós a gente está olhando para a parte de liquidez. Perfeito. Mas tem as outras duas caixinhas, né? A gente tenta auxiliar no planejamento, mas não é a nossa expertise trabalhar com o empreendimento, né? Embora tenhamos alguns serviços que podem auxiliar, e também com a parte de patrimônio, embora a gente também tenha serviço que pode auxiliar, principalmente questão sucessória, né? Só para citar um exemplo, ou de proteção. Mas, enfim, a diversificação via mercado imobiliário a nível de mercado financeiro, ela pode acontecer também, e esse tipo de diversificação, né? Você tem uma fatia que está ligada, por exemplo, à dívida imobiliária, uma fatia que está ligada ao tijolo, né? Ao equity. Dentro do tijolo, você diversifica galpão logístico, escritório, enfim, desenvolvimento, tem muitas coisas. Então, dá para diversificar, dá para conseguir boas alocações também em ativos um pouco diferentes. Deixa eu aproveitar aqui a situação, um momento Brasil novamente, para fazer uma pergunta, um questionamento. Paulo também pode participar, que é a situação que a gente teve agora do Banco Master aí. Pô, o Banco Central aí acabou olhando com olhos maiores para outros bancos também. A gente teve algumas situações até de bancos próximos aqui que teve essa participação do Banco Central ali para acabar, enfim, todo o escândalo do Banco Master. Isso de alguma forma prejudica ou gera aquele medo do investidor de colocar dinheiro, às vezes, em Insegurança, bancos, né? corretoras, gera essa insegurança? Gera, eu acho que é um problema, aqui vamos sendo bem franco, né? O problema é a visão generalista, né? O Banco Master, ele estava nas plataformas, né? Estava nas plataformas aí de alguns bancos, de algumas corretoras. Quando vem esse problema, o investidor fica na dúvida, tá? Mas quem é que sabia, quem é que não sabia desse negócio aí? Isso aí era difundido? Posso falar por mim, que estava na ponta. Eu vou dar aqui minha opinião. A partir de 2024, a gente começou a ver o Master com um pouquinho mais de atenção. Mas na época ninguém tinha noção do tamanho do estrago. A atenção era pela estratégia muito agressiva que o banco tinha. Ele captava com um recurso muito caro, então era muito atrativo para o investidor comprar um CDB, por exemplo, do Master, porque ele entregava uma taxa acima da concorrência. Então a gente começou a olhar, não, aqui vai ter um pouco de risco, porque para compensar isso aqui, o cara tem que investir de uma maneira arrojada também. E a gente está num ambiente que não está fácil, os juros estão altos, você tem toda essa questão. Então a gente começou a ter um pouquinho mais de cuidado ali em 2024. Na Aripura a gente já vinha restringindo ao limite do FGC já há algum bom tempo, né? Exatamente para evitar esse risco. O que a gente não imaginava era o tamanho da fraude, né? Acho que esse que foi o ponto. Quando o BRB anunciou que ia comprar o Master, eu disse que, eu falei, tá ótimo, né? Se o BRB comprar o Master, né, aquele CDB que a gente tinha medo que desse problema no banco por má gestão, e má gestão pode acontecer, né? Fraude não pode. Má gestão, às vezes vem, né? No ano passado, nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank quebrou, e aí foi má gestão, não foi fraude. Quando o BRB anunciou que ia comprar, a pessoa, tá, ok, né? Agora vai virar um banco duplo A, triplo A ali, passou. Aí quando o Banco Central anunciou que travou a venda, aí que a gente foi ver o tamanho do estrago, né? E é óbvio, isso gera uma crise de confiança no investidor, né? Isso gera uma preocupação de que outros bancos possam ter um problema parecido. Mas é que nem eu falei, eu acho que a gente tem que diferenciar o que é risco do que é fraude. A fraude é muito difícil de detectar, inclusive para quem está no mercado, porque assim, a gente não consegue olhar o que está acontecendo lá dentro, né? Com quem o Vorcaro janta, quem ele leva para tomar o uísque, estou sabendo agora pelo noticiário. Enfim, se soubesse antes, claro que eu diria que o Master não deveria nem existir, né? Era um banco que deveria ter sido interditado antes. E a gente viu o quanto é difícil pelo próprio Banco Central, o quanto ele demorou. Ele só interviu quando veio o processo aí de venda dos ativos, e aí apareceu que o ativo não existia. Antes não tinha sido visto, né? Então esse processo também impactou um pouco o risco do Banco Central. E a gente lembra que o Brasil, por muitos anos, foi bem visto no mundo como tendo um sistema bancário seguro. Na crise de 2008, passou muito bem. Que é aquela coisa, né? A gente tem os prós e os contras da gente ter um mercado bancário concentrado, né? A gente tem meia dúzia de bancões muito grandes, só que também muito sólidos, né? Com resultados que são sempre expressivos. Nos últimos anos começou a aparecer muito mais banco digital, a coisa pulverizou um pouco e talvez o Banco Central tenha demorado um pouco para se adaptar a esse contexto, e o Master cresceu demais. Então, acho que esse foi
o grande problema. Esperamos que nunca mais aconteça, esperamos que a diligência aumente e, enfim, né, tranquilizar o investidor, assim, em partes que, dentro do possível, a gente faz o máximo para trazer os melhores investimentos, para diversificar, para estar dentro dos limites de proteção. Acho que esse é o que dá para a gente fazer de maneira eficiente. A gente pode dizer que vale aquela premissa de quando a oferta é demais, o santo desconfia? Perfeito. por aí. Eu acho que é isso. E só que tem um detalhe. Quando você tem um problema de fraude, você distorce a percepção de risco. Porque, assim, se eu quero tomar risco, eu não quero comprar o CDB. Eu quero comprar uma ação, ficar alavancado numa coisa assim. Então, eu estou comprando gato por lebre. Isso é péssimo para o mercado. Isso gera uma insegurança maior para o investidor, porque eu perco a minha noção do quanto eu estou assumindo de risco na minha carteira. E, enfim, eu diria que para a maioria dos bancos no Brasil, dentro dos limites do fundo garantidor, você tem uma boa solidez. Bancos grandes no Brasil, eles continuam super sólidos e, enfim, diversificar. Você tem outros elementos, você consegue investir em crédito privado, você consegue investir em fundos, você consegue investir em títulos públicos. Acho que esse é o principal fator, né? E só para complementar aqui, é uma coisa legal, porque é aquele momento que fortalece quem faz certo. Porque é um momento de crise e oportunidade. Por exemplo, em casos como o da Nipur, o pessoal olha lá e fala, pô, ali eu deveria ter feito lá, em vez de ir para o Master, pô, ali... Deveria ter escutado o meu assessor, ó. Exato, né? exato. Assim. Esse até é um tema, é uma pergunta até que eu iria fazer para o Christian, já vou fazer também, é que você acaba sendo bombardeado por muitas informações. Jornal, mídias sociais, digitais e afins, mas o empresário, qual é o cuidado que o empresário tem que ter, ou qual o maior erro que ele está cometendo em tentar ele próprio absorver essa mensagem e tentar tomar atitudes sem a base de quem conhece o mercado? Não, perfeito. Eu acho que um dos pontos é esse, né? Você não ter a exata percepção do quanto de risco está assumindo. Acho que esse é um ponto. E, assim, tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente que, digamos assim, né, vende mal no mercado mesmo. A pessoa, pô, eu estou distribuindo um produto XYZ, aí, um produto financeiro, e muitas vezes a pessoa vende ou com viés, né, ou dizendo, só vou mostrar o que tem de bom, né, não vou falar de qual é o risco. Tá errado, né? E assim, o investidor, ele não é obrigado a saber tudo, né? Muitas vezes não vai ter conhecimento, ele tem conhecimento do negócio dele. Então, o empresário, ele tem que conhecer o negócio dele, o assessor está ali para ajudar, né, na parte da liquidez, a fazer as melhores escolhas, e aí a gente sai também só do investimento, né? A gente já viu exemplos de seguro mal feito, já viu exemplos de crédito mal feito, já viu exemplos de tudo aí, e vai aprendendo também, né, a como ser efetivo nesse ponto, né? Olhar para o cliente, olhar para as necessidades dele, antes de olhar para qualquer coisa no mercado financeiro. Ô, Christian, se me permite uma Vai lá, Paulo. pergunta aí, uma pergunta aqui meio capciosa, né? A gente está indo para um cenário de eleições aí, de direita e esquerda, né? E como é que o mercado está enxergando isso, né? No sentido do impacto no mercado, da economia, né? Mais otimista, mais pessimista, indo mais para a esquerda, indo mais para a direita. Como é que está essa leitura de mercado hoje? Não, perfeito. Acho que é uma excelente pergunta e realmente é uma pergunta difícil porque eu já começo falando, porque pelo menos minha percepção hoje, vai ser uma disputa muito acirrada, né? Então, tá um pouco difícil de fazer uma leitura perfeita. Eu até comentei na palestra ali alguns prós e contras que estão pesando a favor do Lula ou contra o Lula. Acho que assim, dando um passo atrás, o mercado, ele não vai necessariamente olhar para a imagem do cidadão ou para o viés ideológico. Acho que o mercado, em essência, está ali para render, para dar dinheiro, independente de quem for. Ok. Como hoje um dos nossos problemas é fiscal e institucional, como eu falei, como a gente comentou antes, a gente depende de algumas reformas estruturais para destravar a produtividade brasileira e tudo mais, e tudo que pode envolver. Assim, o PT passou muito tempo no governo, e isso não foi feito. Então, não é de esperar que agora, pô, do dia para a noite, não. Então, ano que vem a gente vai fazer a reforma estrutural, vai cortar o gasto e vai fazer uma reforma... Não assim, fala mais, né? Acho Fala difícil que isso Teve vai tempo acontecer. para isso, né? Talvez não aconteça com outro se elegendo, mas pelo menos a probabilidade me parece maior. Então o mercado hoje olha não com bons olhos para uma reeleição do Lula. Entendi. Isso
a probabilidade do Lula vencer, e de novo voltamos para a probabilidade, porque quando se fala futuro, certeza não dá para ter, mas ele piorou em termos de números, a aprovação dele piorou muito, ele sofreu o impacto daquela inflação em 2024, aquele dólar alto castigou, né, a promessa da picanha, que depois não veio tão bem assim. Você tem hoje uma aprovação líquida negativa, mais gente que acha o governo dele ruim ou péssimo do que ótimo ou bom. 48,2% das pessoas que foram entrevistadas pelo Atlas Intel disseram que não votam dele de jeito nenhum. Isso, assim, olhando friamente para os números, se diz, não, ele vai ter dificuldade de se eleger. Aí você soma isso ao cenário, esses escândalos que a gente tem visto aí, seja Master, seja INSS, pode não estar envolvido, mas respinga. Você olha para a guerra do Irã, jogando o preço do petróleo para cima. O Lula não tem culpa nenhuma na guerra do Irã, não dá para dizer que não. Só que se isso gerar um efeito inflacionário, a população vai atribuir transfere um pouco da culpa, até porque assim, você vê o teu custo de vida subindo e vai dizer, o governo não está fazendo nada para segurar. Então essas coisas também batem na popularidade dele. Então tem esses elementos que dão alguma indicação de que pode haver transição de governo. Por outro lado, você tem um candidato que é mais experiente que ele na vida pública, acho que tem pouca gente, um articulador nato, embora tenha perdido muito o apoio do Centrão, e tem a máquina pública, acho que essas coisas pesam a favor dele. Por isso que eu falo, uma eleição super disputada. Sim. E com um viés parecido com 2022, porque em 2022 os dois candidatos também tinham rejeição alta, tanto Bolsonaro quanto Lula, e na época o Bolsonaro era presidente, estourou uma guerra que o petróleo foi acima de $100 o barril, impactou a inflação e derrubou a popularidade dele, inclusive com caminhoneiros parando, que é a ameaça do momento. Então, assim, a história, diz a frase tradicional que a história não se repete, mas rima, tá rimando até aqui. Né? Pois é. E muitas coisas amarradas, né? Uma coisa vai puxando a outra. Isso aí. Eu não duvido se daqui uns dias a gente não descobrir que o Vorcaro tem alguma coisa a ver com a guerra do Irã. Porque as coisas vão se amarrando, vão se unindo. Brincadeiras à parte, mas eu falei que eu não duvido que lá por 2032, 2033, a gente veja o Vorcaro no Big Brother ou algum programa assim. Com certeza. E ele vai voltar falando que não era bem desse jeito, alguma coisa. Todo mundo já esqueceu tudo e vai embora. Já né? foi nessa pegada. Mas um ponto, né, Christian, que vale a pena a gente direcionar agora nas nossas escolas, os degraus primários, aprendendo economia, como é importante ter isso, não só dentro de casa, mas também para que as pessoas comecem a entender um pouquinho a importância do que é a economia e o que fazer, como fazer essa orientação, né? Porque a economia ela tem não só essa situação de dar a situação de uma tomada de decisão, mas ela também tem todo um viés por trás que a curto, médio e longo prazo mobiliza o cidadão brasileiro, né? Perfeito. Eu acho que não só para a economia, mas tem muitas áreas que a nossa educação ela peca um pouco, né? Uns E gaps ali, deixa um pouquinho a desejar. Oi? uns gapzinhos. Uns gaps assim. E isso atrapalha bastante também a visão de longo prazo e atrapalha o nosso desenvolvimento, né? Quer dizer, eu comentei, né? O Brasil, a gente discute muito curto prazo, né? A gente tá falando do que aconteceu essa semana e a gente não pensa o que vai acontecer daqui 5 anos. Então, assim, a gente tá falando muito de inteligência artificial. O Brasil vai surfar essa onda, mas não vai ser protagonista, porque lá atrás a gente não teve investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque a gente não teve, o ambiente de negócio não facilita, né, para que a gente tenha, para os empreendedores, a gente brinca às vezes, né, que uma pessoa, assim, muito inteligente, alguém que nem, talvez o Elon Musk, ali o Bill Gates aqui no Brasil, ele ia ser auditor da Receita, né, ele não ia ser empreendedor, porque, assim, você vai para o setor público, tem estabilidade, tem essa coisa, você tira gente boa do mercado que poderia estar empreendendo, poderia estar fazendo alguma coisa diferente. Então, é um ambiente complexo. Eu acho que a educação como um todo, ela abre o leque para que você pense nessas coisas diferentes, para você comece a questionar, tá? Por que a gente precisa mesmo no estado desse tamanho, os juros a 15%, coisas desse tipo, o que a gente pode fazer para mudar? Se fizer a mesma coisa do passado, mudar, vai mudar, né? Vai continuar como está agora. Ô, Christian, eu penso que existem alguns pressupostos na vida das empresas e das pessoas, né, que faz com que ela consiga ter uma vida mais próspera e melhor do que outras, né? E aí olhando, e tem fatores externos que a gente não tem muito controle sobre isso ou quase nada, mas os fatores internos, né, da vida das pessoas e da vida das empresas, olhando para a economia, o que essas pessoas podem fazer que são pressupostos? Olha, se você fizer isto, a tua chance de ter menos problemas no futuro
é melhor. Você tem algumas dicas nesse sentido aí? Bom, vamos pensar aqui um pouco no viés do empreendedor. Eu acho que o primeiro passo é ter um plano, né? Acho que ter um não, né? Ter alguns, né? Eu acho que é o primeiro elemento. Eu estava vendo a palestra da Érica, né? Quando ela comenta que o pai dela chegou a ter dificuldades financeiras, teve empresa que quebrou, o meu também, né? Então a gente vai aprendendo um pouco com. No Brasil É. tem muito disso, né? Sim, tem isso. Eu acho que todo mundo tem algum familiar que já passou por isso, enfim, verdade. e aí a gente vê, né, o pessoal mais antigo, enfim, muitas vezes ia fazendo e tinha aquela cultura de fazer, mas faltava parar e analisar, por onde que eu quero chegar, como eu vou fazer isso. Acho que o plano é a primeira etapa. E aí, para uma empresa, aqui no Brasil a gente tem que ter aqueles cuidados, né? Eu acho que pensar muito, acompanhar de perto, né? Ter aquele olhar sobre a questão do caixa, a questão da alavancagem, a questão das mudanças bruscas de cenário, que aqui acontecem muito, né? Você pensar que lá em 2021 estava com juros a 2, um ano depois estava 13,75. Assim, dois Loucura países de diferentes, né? Dois contextos totalmente diversos. Eu peguei crédito com juros a 2. Eu vou terminar pagando 13,75. Assim, se a empresa não estava preparada, acabou aí, né? Então aqui a gente exige um plano melhor e um pouquinho talvez mais de segurança. E aí os bons atributos, né, do empreendedor, né, que é a coragem, é ter realmente uma percepção de risco boa, ter aquele instinto, aquele timing bom no mercado. Acho que isso também ajuda muito. Sensacional. E, Orlandinho, a nossa pergunta de praxe para o convidado. Claro. Christian, o que é para você investir com propósito? Além de investir na Nipur, o que é investir com propósito para você? Olha, investir com propósito é fazer aquilo que, primeiro, no meu caso, que estou no mercado financeiro, é fazer uma coisa que eu gosto. É o desafio de você estar sempre aprendendo, sempre estar vendo o que está acontecendo no mundo, né? É o Charlie Munger, que era o sócio do Warren Buffett, um dos maiores investidores mais bem-sucedidos da história, né? Ele faleceu faz pouco tempo, o Munger, e ele era uma pessoa muito inteligente e falava que o lado legal dos investimentos era esse conhecimento mundano, né? Você conhecer as coisas que acontecem no mundo, é isso aí que faz o diferencial para o investidor. Então, o investir com propósito é isso, é você pensar também naquilo que está envolvido no âmbito do investimento e como isso reflete na vida das pessoas, né? Quer dizer, a gente fala no nosso propósito a nível de empresa, que é ajudar a melhorar a vida das pessoas, das famílias e das empresas através do mercado financeiro. Para mim, isso é investir com propósito. Maravilha. Sensacional. Maravilha. Muito bom. Entrega do nosso presente by Sanfro. Uma Para o nosso lembrancinha aqui do convidado. investidor com propósito. Então, eu Da agradeço. Sanfro. A Sanfro é a minha empresa, onde eu estou lá lutando todo dia com a ajuda do Estamos Paulo ali, que faz a nossa contabilidade. E foi um prazer te ter aqui conosco. Eu que agradeço, e esse é outro ponto de investir com propósito, é poder conhecer gente a história de gente que nem vocês, é poder estar num evento como esse. Isso também é uma satisfação adicional em estar nesse mercado, né? Então, obrigado. Obrigado. Obrigado, Christian. Espetacular. Obrigado, Muito bom. Paulo. Obrigado também, aí, gente. turma. Parabéns. É o Investidor com Propósito, essa edição especial direto do Guns Transforma, essa edição de 2026. A gente recebeu e bateu um papo aqui com o nosso doutor em Economia Aplicada, o Christian Peliza, que além disso é economista-chefe da Nipur Finance. Fique ligado com a gente aqui no Investidor com Propósito.